sua cabeça quando falamos em África? Qual a imagem que você pensa? Geralmente, quando o assunto é África, pensamos de pelo menos duas formas diferentes. A primeira é aquela cena clássica do Simba Safari, a savana com animais como leões, girafas, zebras. E a outra é de povos miseráveis, em aldeias tribais, passando fome, morrendo de epidemias, de guerras, ou até sendo escravizados e traficados até o Brasil, nos porões daqueles terríveis navios sob condições desumanas. A tragédia da colonização e da escravidão deixou marcas profundas na história do povo africano e persiste até os dias de hoje. Mas a África está longe de se resumir a isso. Muito pelo contrário, essa videoaula é justamente para mostrar para a gente uma outra África, uma África que nós desconhecemos, que passa longe desses estereótipos e preconceitos e que vai te surpreender. Além disso, também é para a gente se conhecer mais enquanto povo brasileiro. Afinal, o Brasil é o segundo país com maior população negra do mundo. Só fica atrás da Nigéria. Como a África era antes da colonização europeia? Por que dizemos que a África é o berço da humanidade? O que foi descoberto debaixo das areias do deserto do Saara? O que foram os reinos de Gana, Mali, Songhai, Congo, Axum? Quem foi o monarca africano mais rico do mundo? Como era a organização social e política desses povos africanos? Como o saber era transmitido através das gerações? Quais as suas principais tradições e religiões? Afinal, quem eram os ancestrais africanos que séculos depois povoaram o Brasil trazendo suas crenças e costumes? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Terini, eu sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo. Eu sou educador youtuber e é um prazer estar aqui com vocês de novo, depois de muito tempo sem gravar. Eu fico muito feliz. Esse canal é um canal para curiosos e curiosas em história e também para aquele que vai prestar o vestibular, o Enem ou algum concurso, ou vai fazer um reforço escolar, ou também para aqueles professores que estão buscando dicas, formas de abordar didaticamente certos assuntos em sala de aula. Podem me chamar, inclusive, aqui nos comentários ou no privado que eu converso com vocês. Mas, antes de mais nada, não deixe de dar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e tocar o sininho para o YouTube sempre te avisar quando surgir um vídeo novo. E também segue lá na página no Instagram, no @prof.alexandre.terini e também no Facebook, com o professor Alexandre Terini, para que eu possa compartilhar o conhecimento em história com cada vez mais gente. Tá certo? Tem um provérbio africano que diz o seguinte: enquanto os leões não tiverem seus próprios historiadores, a história da caça sempre vai glorificar o caçador. E isso diz muito como a história da África é contada até os dias de hoje, sem levar em consideração a visão dos povos africanos, apenas colocando como protagonista o homem branco europeu, que principalmente ali a partir do século XIX e no século XX, na época do imperialismo e do neocolonialismo, se apossou da África e se colocou como um grande civilizador, um salvador do continente. Se falava sobre o fardo do homem branco como se fosse um papel destinado a ele de civilizar a África, que na opinião dos europeus era um continente atrasado, era um lugar remoto, um lugar primitivo. Daí que muitos historiadores e também escritores nigerianos, como Chinua Achebe e a Chimamanda Ngozi Adichie, vão defender o seguinte, que a África, em toda a sua história,
ela nunca precisou dos europeus, que os povos africanos nunca precisaram dos europeus, que eles já tinham sociedades muito bem organizadas, com atividade comercial muito próspera, né, muito bem desenvolvida, cidades grandiosas, monumentais, muito ricas, já tinham uma educação, já tinham alfabetização, já tinham universidades, já tinham bibliotecas, em algumas cidades africanas mais avançadas que europeias, tecnologias, formas de organização muito diferentes que não dependiam de um saber europeu para que se desenvolvesse. Então todo esse mito aí da superioridade europeia a gente tem que desconstruir, desmistificar, né? De forma geral, a gente tem que entender que a África é muito diversa, ela tem muitas culturas, muitas línguas, muitas formas de organização, muitas tradições diferentes. A sua riqueza, né, ela se contrapõe àquela ideia, né, de uma África homogênea e que há um desconhecimento muito grande que foi disseminado pelos europeus sobre a África de forma preconceituosa, colocando como se fosse um povo só. Então a gente tem que fugir muito desse estereótipo todo, né, desse preconceito. Mas antes de mais nada, vamos à geografia da África. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar um pouquinho essa divisão política. Vamos ver o mapa atual aí da África. Vejam aí, as fronteiras dos países. A gente tem mais de 50 países, né, 54 países na África, hoje, atualmente, né, uma população em torno de 1 bilhão de pessoas e muita gente vivendo na África hoje em dia. Agora vejam como é o mapa da antiga África colonial, né? Como os países europeus, as diferentes potências europeias imperialistas da época, ali no século XIX, e no final do século XIX, em 1885, dividiu a África entre eles, né? Então, Alemanha, Portugal, França, Reino Unido, entre outros, dividiram ali a África. Veja como ficou o mapa. Estão vendo? Então, até que é bem parecido, né, com os países atuais da África. Não à toa, porque as atuais fronteiras dos países africanos foram muito delimitadas pelos próprios europeus. Vejam agora o mapa das fronteiras étnicas da África. Perceberam a diferença? Olha a colcha de retalhos, olha a fragmentação que acontece quando a gente observa as etnias africanas. Muito mais diversas, muito mais numerosas, né, do que os próprios países africanos. E isso não é à toa, essas etnias elas são milenares, elas são seculares. Os atuais países africanos eles foram determinados de uma forma geral pelos europeus, de forma arbitrária, sem considerar os povos africanos que viviam ali, as suas várias línguas, as suas várias culturas. Então isso mostra pra gente, olha, há uma diversidade muito grande entre os africanos e que não é considerada. Por meio dessa visão colonizadora, tentou-se apagar essa forma de divisão entre essas etnias, né, entre essas nações africanas. O nosso foco é justamente esse, é conhecer como era essa África antes da colonização. Antes de tudo, a África é o berço da humanidade. Por que a gente diz isso? Porque foi lá, no leste da Etiópia, que acharam os primeiros fósseis humanos, os mais antigos. E também foi na Tanzânia que se descobriu as pegadas mais antigas de seres humanos que já passaram pela Terra. Provavelmente foi ali que surgiram as primeiras espécies humanas de Homo sapiens, começando já entre os australopitecos, né? Aquelas primeiras formas ali que ainda se assemelhavam muito aos macacos. E além de ser o berço da humanidade, também é o berço das civilizações antigas, das mais antigas do mundo. Não podemos esquecer que o Egito faz parte da África. Embora em diversos lugares a gente veja o Egito separado da África como se fosse algo à parte mesmo. E até uma tentativa de embranquecimento da sua civilização. Por exemplo, nos filmes, como o filme da Cleópatra, aquele clássico. A Cleópatra é branca, então tem toda uma tentativa de separar o Egito da África. A gente não pode pensar dessa maneira. O Egito ele não apenas geograficamente se situa no nordeste da África, como ele tinha um laço, né, uma conexão com outras civilizações mais ao sul.
Então, a gente não pode deixar de entender que o Egito é a primeira, mais antiga civilização africana. Ali é o berço da civilização, com todo o desenvolvimento que foi o Egito Antigo, o esplendor da arte, as ciências, né, a matemática, a astronomia, a medicina, que saíram do Egito Antigo, a arquitetura, a engenharia, incluindo das pirâmides, né, está ligado a também outras civilizações que estavam ali no entorno. Às margens do rio Nilo, mais ao sul, existia o reino de Kush, que é onde atualmente é o Sudão, que também foi um reino muito importante, que foi contemporâneo aos egípcios. E também tinha Axum, que é um reino que estava mais ao sul, ali na região da Etiópia atual. Esses três reinos foram contemporâneos a outras civilizações em outros continentes, como na Mesopotâmia, né, os persas, babilônios, sumérios, assírios, aos gregos, aos romanos, né, foram contemporâneos a esses povos aí. A quarta civilização africana mais importante da antiguidade foi Cartago, que foi fundada pelos fenícios no século 9 a.C. e que virou uma cidade cosmopolita, né, que fazia comércio de pedras preciosas, de ouro, de marfim, que se conectava com várias regiões mais distantes e chegou a dominar, formar um império, né, o Império Cartaginês, que dominou até a Península Ibérica. Só depois que, ao enfrentar aí o crescente Império Romano, na Terceira Guerra Púnica, os cartagineses perderam para os romanos e os romanos invadiram a cidade de Cartago, escravizaram seus habitantes, botaram fogo na cidade, ainda salgaram a terra para que nada mais crescesse ali. Porém, esses reinos que eu citei aqui, eles são diferentes do restante das civilizações africanas. Porque para a gente entender a África de uma forma geral, a gente precisa entender um movimento que estava acontecendo de imigração ali por volta do segundo milênio antes de Cristo e que tem a ver com fatores geográficos. Então, bota um mapa aí de novo da África para a gente entender como é que ela se divide geograficamente. Então, como vocês podem ver, aqui a África ela tem um grande deserto, que é o deserto do Saara, e uma região fértil, que é a região do rio Nilo, aqui no nordeste da África, onde prosperou a civilização egípcia. E abaixo do deserto do Saara tem a floresta equatorial do Congo, uma floresta, né, bem fechada, mas também regiões de savana. Principalmente aqui, ó, entre o deserto do Saara e essa floresta. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma faixa aqui, uma faixa diferente, que separa o deserto da floresta, que é o que a gente chama de Sahel. E o Sahel é uma região de estepes e que atravessa todo o continente africano. A partir do momento, no segundo milênio antes de Cristo, o processo de desertificação do deserto do Saara aumenta. Quer dizer, nas suas origens, o Saara ele não era um deserto. Nas origens, o Saara era uma floresta em torno de um mar. Ali, nossa, existia um mar no deserto do Saara. Isso há milênios atrás, né? Há muito tempo atrás. E ocorreu uma corrente marítima e aí a água foi sendo escoada dali e foi desertificando o Saara. E aí o que acontece? Aqueles seres humanos que estavam ali, eles tinham duas opções. Ou eles iam no sentido de ficar próximo do rio Nilo, ou eles desciam ao sul. No segundo milênio antes de Cristo, ali 2000 antes de Cristo, começa a ter uma migração muito forte para o sul. E aí as primeiras regiões que são habitadas são essas do Sahel e abaixo na floresta. Muitos vão habitar a floresta equatorial do Congo e o Sahel, nessa região aí da África Ocidental. Vocês estão vendo aí no mapa? Na África Ocidental vai florescer civilizações muito importantes da história africana. E aí o que acontece? Os povos que estavam ali, a princípio no Saara, com a desertificação do Saara, eles começam a buscar por regiões mais férteis, de rios. Então eles vão, primeiro, se aproximar ali do rio do Congo e a África Ocidental, que ali havia o rio Níger. Tanto o rio Congo quanto o rio Níger, junto com o rio Nilo, são os três rios mais importantes de todo o continente africano. E é onde vão se concentrar os povos aí que a gente vai chamar de Bantus. São vários povos, não um povo só. Junto com isso, estavam desenvolvendo a metalurgia do ferro. Então, eles predominaram nessa região também por meio da guerra. Eles começaram a enfrentar os outros povos que haviam ali
e dominar essa região. Os bantus eles originalmente vêm da região da atual Nigéria, Camarões, Togo, Benin, ali na África Ocidental. E depois vão descendo ao sul, ali no Congo e mais para baixo. Centro-sul, né? Centro-oeste e centro-sul da África. E esse processo vai de cerca de 2000 a.C. até o século VI depois de Cristo. Olha só como vai demorar para esse processo acabar, né, de migração dos povos bantus. É quase impossível falar de todos os povos da África, inclusive todos os povos bantus, que são vários, são diversos. Não é uma língua só, né? É uma língua com várias variantes. E a primeira característica dos povos bantus é a da tradição oral, ou seja, a oralidade, que por muito tempo foi menosprezada pelos europeus que superestimavam a escrita como única forma de linguagem mais avançada e mais civilizada. Tanto que o nosso conceito de história é a partir do momento que inventa a escrita. Antes disso é a pré-história, ou seja, os africanos, não tendo escrita, eles estariam na pré-história, né? Seriam primitivos. Então essa forma de preconceito com a oralidade. Hoje já não, hoje os historiadores já enxergam o valor da oralidade, tanto que tem a história oral, essa forma de tirar informações históricas a partir da oralidade. Para os africanos não tem como você contar a história da África sem a oralidade. Claro que muita coisa se perdeu pela falta de um registro, mas a importância e a valorização dessa oralidade ela é essencial para a gente entender a história africana. É claro que tem algumas exceções, como é o caso do Egito Antigo, né, que tinha a escrita hieroglífica. Mas, de uma forma geral, esses povos eles vão ser ágrafos, né, ou seja, sem escrita. A tradição oral ela era bastante dominado por aqueles chamados griots. Esses griots eram assim chamados do antigo Mali, mas também podia ser chamado de babalaô pelos povos iorubás, que são os homens museu, né? Aqueles que são anciãos, sábios, muito admirados, muito valorizados por aquela sociedade e que contavam histórias em formas de poema, né? De forma poética, né? Que eram passadas para as próximas gerações, para as gerações mais novas. Os griots também eram oráculos, memorizavam histórias para fazer adivinhações e aconselhar seus consulentes. E para saber qual história contar ou cantar, eles jogavam búzios, que é um tipo de concha usada para adivinhação, que é usada até hoje no Brasil pelo candomblé. Então eles eram muito admirados pela sociedade de uma forma geral. Eram verdadeiros patrimônios ali desses povos. Olha uma diferença com a nossa civilização ocidental, europeia, que valoriza mais a juventude do que as pessoas idosas. E essa valorização do ancião tinha a ver com a identidade daquelas sociedades, porque elas se conectavam a partir de um ancestral comum. Então os ancestrais eram muito valorizados. Seja os ancestrais em vida, né, que ainda estavam vivos, quanto os ancestrais que já estavam mortos. Então, a partir da crença no pós-morte, acreditavam muito no contato com os ancestrais espirituais e na transmissão desse conhecimento de alguém que já viveu todo um ciclo de vida até o seu fim, até falecer, e que podia passar muitas experiências, muitas lições de vida para esses povos. Então, para eles, essa era a maior riqueza, essa tradição, essa sabedoria passada, essa memória, essa história passada pelos ancestrais, né? A história como mestra da vida. Então os africanos eram educados para ouvir e respeitar os seus anciãos e os seus ancestrais. E esse contato com a ancestralidade espiritual também podia se dar por meio de sonho ou por meio dos rituais, né? E que pode lembrar muito as religiões de matriz africana que tem aqui no Brasil, né? Como Umbanda e Candomblé, que valorizam muito a ancestralidade também. O terceiro aspecto dessas sociedades é que elas eram politeístas, do mesmo jeito que os egípcios antigos também eram politeístas. Então, eles acreditavam em várias entidades divinas que também podiam ser as forças da natureza, né? Que representavam essas forças, que estavam nos diversos aspectos da natureza. Então, ligados às cachoeiras, às matas, à pedreira, assim como os orixás, né, das religiões de Umbanda e Candomblé,
era muito parecido, né? Então, ligado ao tempo, ao céu, às estrelas, o sol, a lua, né? Tinha várias personificações desses elementos da natureza e que influenciavam na vida humana, que orientavam a vida humana, que controlavam, que regiam os fenômenos da natureza e a vida humana. Inclusive controlavam o destino dos homens e orientavam na forma como eles deveriam agir. Como, por exemplo, o orixá Xangô, que controla os raios com seu machado da justiça. Yansan, orixá guerreira, que controla as ventanias. Iemanjá, a mãe, rainha das águas e dos peixes, entre outros. Cada indivíduo, dentro da ritualística, né, dentro da crença desses povos, ele era filho de um deus, ou filho de um orixá. E que tinha características desse Deus. Então, no fim, a ação humana, os seres humanos, era também uma extensão da manifestação divina. E aí a gente chega à quarta característica, na questão política. Como é que eles se organizavam? Com uma política descentralizada. Ou seja, diferente dos estados absolutistas da Europa no século XVI, XVII, XVIII, na África era mais comum que os povos eles se organizassem sem um poder central forte. É claro que houve diversos reinos centralizadores, né, como no Egito, no reino do Mali, Congo, Axum, mas, de uma forma geral, formavam federações. Ou seja, podia ser por meio de um sistema federativo, um reino que se dividia em várias unidades administrativas autônomas, mas que eram arrecadados impostos para um poder central. Mas também podiam ser em forma de cidades-estados, quer dizer, cidades totalmente autônomas, independentes, que tinham sua forma de organização política, econômica, autônoma, sua própria força militar, mas que, ao mesmo tempo, partilhavam uma cultura em comum, um credo, costumes muito parecidos. Então, uma unidade cultural. Por exemplo, os povos iorubás tinham essa forma de organização. E que muitas vezes essas cidades-estado entravam em guerras entre si. E outra coisa importante da política, existiam as monarquias eletivas. O que é isso? A forma como ocorria a sucessão ao trono de um rei é diferente da Europa medieval, da Europa das monarquias absolutistas, não era de forma hereditária. Ou seja, de uma linhagem apenas de pai para filho. Não, também podia ser por meio de uma meritocracia, um outro critério que tinha a ver com aquele, por exemplo, um comerciante que se destacava, um militar que se destacava, que enfrentava batalhas, vencia guerras, né? E que aí ele seria eleito o rei daquele povo, naquele reino. Por exemplo, né, tem no filme do Pantera Negra, tem uma cena muito interessante em que há uma disputa pelo trono de Wakanda, né, aquela cidade fictícia africana, e mostra muito essa ideia de como eram essas monarquias eletivas na África. E socialmente, né, como é que se organizavam as famílias ali? Um outro caráter. Havia a chamada poligamia e também as sociedades patriarcais e matriarcais. A poligamia era principalmente patriarcal e era uma forma de status, você ter um homem, ter várias mulheres, e isso fazia com que fosse próspero, porque acumulava terras, acumulava gado, como o caso dos povos Maasai, que existem até hoje. Eles vivem muito em função do pastoreio, né, do gado, criam muitos bois, muitas ovelhas, e acumular mulheres era acumular filhos, e acumular filhos era acumular pessoas para produzir, né, e para gerar prosperidade para a família. E também era uma forma de unificação da tribo. Porém, a partir do período do início da Idade Média, as coisas começam a mudar na África também, não só na Europa. Porque as religiões monoteístas começam a se expandir. Então, já por meio do Império Romano, o cristianismo já se expandiu. Ali por volta do século IV depois de Cristo, o reino de Axum, né, na atual Etiópia, se converte ao cristianismo. No século VII, na segunda metade do século VII depois de Cristo, acontece a expansão islâmica. Então, ela
sai ali da Península Árabe, né, com Maomé. Depois da morte do Maomé, ele é sucedido pelos califas, que lideram o império para se expandir ali pelo norte da África. Eles chegam até a Península Ibérica, né? E nessa expansão pelo norte da África, começando ali pelo Saara, vai ser principalmente difundida a partir dos povos berberes, que eram povos nômades ou seminômades que viviam ali, viviam do comércio, nas caravanas, né? Então eles usavam muitos camelos para cruzar o deserto do Saara para levar mercadorias, ouro, peles, pedras preciosas e outras mercadorias. E como a religião islâmica ela tem um forte apelo missionário, se alastrou com muito mais rapidez. Eles foram pregar a palavra de Alá do outro lado do deserto do Saara, aproveitando dessa ligação comercial que havia entre o norte e o sul do Saara. E aí com isso também se difundiu a língua árabe e a escrita árabe. Por isso que hoje em dia o norte da África é parte do que a gente chama do mundo árabe. Está mais conectado com a cultura árabe, tem mais semelhanças aí que ligam eles à sociedade árabe, islâmica, muçulmana, diferente do restante da África. E a partir dessa expansão islâmica que vão surgir reinos e até impérios muito prósperos, muito poderosos que a gente vai ver agora. Ali no século 3 depois de Cristo já existia o reino de Gana. Mas cuidado, não fica no atual país de Gana, na África. Fica ali na região entre o Mali e a Mauritânia. Esse reino ficava ali na África Ocidental, então ali entre o Saara e o Oceano Atlântico. E esse reino ele vai entrar em contato com os berberes, ele vai domesticar o camelo pela primeira vez. Ali entre os século 8 e século 9, ele vai explorar as minas de ouro que haviam ali naquela região e vai prosperar muito. E aí o ouro ia ser comercializado com os árabes que iam cunhar moedas de ouro e isso ia enriquecer muita gente. Só que o que acontece? Começa a se esgotar essas minas de ouro e o reino de Gana não tinha tecnologia avançado o suficiente para explorar mais, por isso que ele entra em declínio. E aí no século 13, um líder muito forte do reino de Mali, Sundiata Keita, o príncipe leão, vai com seu exército invadir Gana e incorporar Gana ao seu reino de Mali, e que vai compreender as regiões dos atuais Mali, Senegal e Guiné. Esse reino ele vai prosperar muito, porque ele vai, além de explorar mais as minas de ouro, ele também vai explorar o sal. Como assim? Porque eles vão descobrir sal debaixo do deserto, debaixo da areia do deserto. Quer dizer, o Saara, que lá há milênios atrás era um mar, agora está se mostrando uma fonte de sal, já que era um mar, era água salgada. Então virou uma fonte de riqueza também, porque o sal passou a ser comercializado, inclusive usado como forma de pagamento, ou seja, um salário, daí que vem a palavra salário. Então o sal vai ser uma fonte de lucro muito forte para esse império. Além disso, o Sundiata ele vai se converter ao islamismo e vai islamizar o reino do Mali. Então ele vai passar a converter o seu próprio povo ao islamismo. E para se converter ao islamismo era preciso alfabetizar em árabe. Era preciso saber ler e escrever, porque uma das obrigações que fazia parte dos princípios do Islã era ler o Alcorão. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar de toda aquela riqueza que ele estava conquistando ali para construir uma verdadeira capital do Islã na África. A cidade de Gené era o centro do reino do Mali, mas também a cidade de Tombouctou, que era onde estava localizado o principal centro cultural ali, com grandes bibliotecas, com universidades, com escolas para alfabetizar a população. Então ele vai alfabetizar a maioria da população. Olha só, a Universidade de Sankoré, em Tombouctou, foi provavelmente a primeira universidade do mundo, fundada no século XII. Mas atenção agora, é com o Reino de Mali que surge o monarca mais rico do mundo. Quem é ele? Mansa Musa. Ele vai virar um rei lendário, porque ele vai acumular tanto ouro, que ele vai fazer uma grande peregrinação para Meca, já que era uma das obrigações do Islã peregrinar até Meca, que ali era o centro religioso, onde eles adoravam ali a Kaaba, né, que era aquele grande cubo com uma pedra, um meteorito ali sagrado, né, do Islã.
ele vai fazer uma peregrinação, vai levar ali uma comitiva gigantesca, uma caravana com camelos, com elefantes, enfim, com coisas assim extraordinárias. Claro que isso tudo é uma narrativa, né, contada, então pode ser muito romanceada também. A gente sabe que a história é muito romanceada também. Pode haver essa manipulação, né, para exaltar. Mas o fato é que ele vai levar tanto ouro que ele vai causar um balanço, uma crise na economia de Meca e também por onde ele passar. Ele passou pelo Egito ali também, e aí ele vai criar uma inflação gigantesca ali no mercado de Meca por conta de tanto ouro que ele distribuiu ali. Então ele virou um monarca lendário, né? A quantia de ouro que ele tinha é equivalente a bilhões de dólares, né? Então é o cara mais rico do mundo, talvez de toda a história. Então essa história do Mansa Musa, ela tira muito essa ideia de que a África é um lugar pobre, que a África é um lugar atrasado, que a África é um lugar não civilizado, né? O cara transformou o seu reino do Mali num império ali que se expandiu, inclusive, ainda mais com Mansa Musa, e que era um verdadeiro centro cultural, cosmopolita, que alfabetizou a população. Então era uma grande potência daquele momento, né? Até maior do que os reinos lá na Europa, que estavam numa época feudal, né, todos fragmentados ali. Então era talvez o maior reino do mundo naquele momento, em pleno período medieval e feudal lá na Europa. E aí no século XV, o Império do Mali começa a balançar, porque o Império já estava muito grande territorialmente e havia uma dificuldade dos sucessores do Mansa Musa de administrar aquele território tão grande. Então, nesse contexto de declínio do Mali, começa a surgir um novo reino, que era o reino de Songhai, que vai ser um dos maiores impérios do mundo, ou seja, maior em extensão, em quilômetros mesmo, na África Ocidental, do Atlântico até a bacia do rio Níger. Então esse império vai ser fundado pelo Soni Ali Ber, que vai fazer uma administração menos centralizadora. É diferente das monarquias absolutistas, ele vai dar mais autonomia para as unidades administrativas do império, das províncias, né? E que a economia desse império ela vai também, né, assim como o Império do Mali, prosperar com o sal e com o ouro, mas também no comércio de escravos. Então quer dizer que os africanos já se escravizavam? Cuidado, cuidado. A escravidão era a base da economia ali, ela tinha uma importância no comércio. Porém, a gente não pode dizer que é o mesmo tipo de escravidão que ocorreu a partir da colonização da África e das Américas. Por quê? Porque na antiguidade, não só na África, mas na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, a escravidão antiga ela se dava por meio de prisioneiros de guerra, aqueles que eram capturados em guerra por outro povo, né, por outro reino, e que eram utilizados como mão de obra forçada. E também podiam ser por meio de dívidas, né? Então aqueles endividados que se tornavam escravos. Só que a forma como se tratava a escravidão não era com o fim do lucro, não era com esse objetivo. O conceito de escravo era diferente, eles eram mais bem tratados, eles podiam pertencer a famílias de elite, eles podiam ter uma profissão, ser mestre, ser professor, ter um pouco mais de liberdade, até ocupar cargos públicos em alguns casos. Era um outro tipo de escravo, que não é aquele escravo que a gente vê da senzala, né? Nas colônias. Então, aquele escravo que é reduzido a um objeto, uma propriedade privada, uma mercadoria, a um objeto apenas, né? E tratado assim, sem uma família, sem nenhuma liberdade, né? Na escravidão antiga também não havia distinção entre livres e escravos pela cor da pele, raça ou etnia. O racismo só surgiu com a escravidão moderna, branca, europeia. Então é diferente esse conceito de escravidão que a gente precisa entender aqui. E aí o declínio, né, do Império de Songhai vai ser no século XVI, pela invasão de Marrocos, né? Vai ser tomado por Marrocos e depois, com a chegada dos portugueses, vai ser a queda final desse império. E aí, por fim, o Reino do Congo, fundado no século XIV, ele tinha, né, como o rei o Mani Congo. Então, em 1483, o Mani Congo, que era o título de rei dado no Reino do Congo, ele vai entrar em contato com os portugueses e vai se converter ao catolicismo, sendo batizado de João I do Congo. Isso não foi uma ingenuidade da parte dele, mas uma estratégia para que tivesse um contato amigável com os portugueses e
eles não invadissem o território deles. O problema era o seguinte, os portugueses estavam ali para dominar. Então, eles usaram isso como uma forma de dominá-lo. Foi assim que eles tomaram o Reino do Congo, os portugueses, né? Foram tomando. Assim como no Reino do Congo, outros povos começaram a ser dominados pelos europeus. Os povos bantus e os povos sudaneses, né, que ficam ali no sul do Saara, vão ser os principais a serem escravizados. Primeiramente sequestrados ali na África, por meio das guerras entre povos que já existiam ali, que foram alimentadas, incentivadas pelos portugueses. Foi assim, por exemplo, que foram escravizados os povos iorubás, ou nagôs, da região de Benin, Togo, Nigéria, na África Ocidental. Boa parte deles que foi trazido para Salvador, Bahia. Os iorubás tinham língua, costumes e religião em comum, inclusive é deles que vem a religião dos orixás, que deu origem ao candomblé e à umbanda, mas eram divididos em cidades-estado que guerreavam entre si. E isso os enfraqueceu perante o colonizador português. E não é à toa que de muitas dessas regiões, né, como a região do Congo, o antigo nome que eles tinham lá na África era substituído por um nome cristão, né, por exemplo, João, José, Joaquim, acompanhado da região de onde eles foram trazidos. Mas atenção, por região eu não digo a nação original deles. O que na verdade dava o nome para o escravo era o porto onde ele embarcou já como escravo para ser trazido para a América, que podia ser Angola, Congo, Moçambique, Costa da Mina, entre outros. João de Angola, ou Joaquim de Angola, José do Congo, ou no caso das mulheres, Maria do Congo, Maria Conga. Inclusive está presente, né, até hoje nas religiões da Umbanda, né, como os pretos velhos, como a famosa vovó Maria Conga. Então olha só, conhecendo a história da África pré-colonial, antes da colonização, a gente conhece as nossas origens, a nossa ancestralidade, que formou a nossa cultura, que formou a nossa identidade aqui no Brasil, né? E desmistifica, desconstrói muito desses preconceitos que a gente tem com relação à África, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, aprendido bastante. E eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo ao máximo que vocês puderem com seus amigos e também curtir, comentar, se inscrever aqui no canal e tocar o sininho e também seguir lá na página do Instagram, no @prof.alexandre.terini e no Facebook, com o professor Alexandre Terini. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!